Olá, você está ouvindo A Pele em Pauta, o podcast onde a gente discute racismo, história e cultura negra no Brasil com profundidade e coincidência. Eu sou a Emily Gadotti. Oi pessoal, eu sou a Érica. Eu me chamo Sara. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o curta-metragem Vista Minha Pele, que é um filme dirigido por Joel Zito Araújo, e é um filme que propõe uma inversão racial para provocar uma reflexão potente sobre o racismo estrutural no nosso país. Em Vista Minha Pele, os papéis raciais estão sendo invertidos, ou seja, os negros são a elite dominante e os brancos, eles vivem à margem enfrentando preconceito, exclusão e também a falta de oportunidades. Também é uma narrativa que acaba invertendo os lugares sociais para nos fazer perguntar, e se fosse a gente no lugar do outro? É muito louco pensar assim, e é ficção, mas acaba espelhando a realidade brasileira com uma precisão desconfortável. O conforto é proposital. O curta revela como o racismo estrutura nossas relações, nossas instituições e até os nossos afetos. E para o nosso bloco 2, a gente tem o racismo científico e eugenismo, que para entender de onde vem essa estrutura racista, é importante lembrar do que aconteceu no Brasil no início do século XX. Naquela época, o país foi influenciado pelo chamado racismo científico e pelo movimento eugenista que promoviam uma certa ideia absurda de que havia raças superiores. E isso gerou políticas públicas que incentivaram o, entre aspas, branqueamento da população, com a imigração europeia sendo promovida enquanto os negros e os indígenas eram excluídos dos projetos nacionais de cidadania. Isso também aparece simbolicamente no filme, que quando os brancos da história eles são impedidos de acessar boas escolas, espaços de poder e respeito, tudo isso é meio que um espelho invertido do que a população negra viveu e ainda muitos vivem hoje. E outro ponto muito forte do filme é como ele desmonta o chamado mito da democracia racial. Essa ideia de aqui todo mundo vive em harmonia sempre foi usada para esconder a realidade da violência, da desigualdade e do preconceito. E o filme ele acaba escancarando isso, que mostra que mesmo com a aparência de mistura, o racismo no Brasil é estrutural, silencioso e cruel. É como dizem por aí, né? No Brasil, o racismo é cordial. E exatamente por isso, é muito difícil de combater, entende? E falando em combate ao racismo, a gente precisa destacar o papel de Abdias Nascimento. O Abdias ele foi um gigante. Ele foi artista, intelectual, político e ativista. Ele criou o Teatro Experimental do Negro nos anos de 1940. Era um espaço de valorização da cultura negra, de combate aos estereótipos e de formação de consciência racial. E ele também foi deputado e senador e estava sempre ali lutando pelos direitos da população. É impossível entender a luta antirracista no Brasil sem passar por Abdias. Também temos a Frente Negra Brasileira, e tem, do Bloco 5, que antes disso, lá nos anos 30, já existia a Frente Negra Brasileira, que era um movimento político e social. Serão cursos, assistência jurídica e formação política, desafiando o Estado que insistia em marginalizar os negros mesmo após a abolição. Tanto a Frente quanto o Teatro Experimental do Negro foram ferramentas de resistência e reconstrução da identidade negra brasileira. No nosso Bloco 6, a gente também tem a cultura negra marginalizada, que não dá para falar de racismo no Brasil sem falar da perseguição à cultura negra, né? O samba, a capoeira, o candomblé, tudo isso foi perseguido, criminalizado e jogado à margem da sociedade. E essas expressões foram associadas à criminalidade, à desordem, não por acaso, sempre que vinham do povo negro. O filme ele acaba mostrando isso de forma sutil, mas poderosa, ao mostrar como a identidade cultural dos oprimidos é constantemente desvalorizada. E por último, mas não menos importante, é o papel da mídia. Historicamente, a mídia brasileira contribuiu e ainda contribui para a perpetuação de estereótipos raciais. Exatamente, e também os negros eles são mostrados como criminosos, serviçais ou em papéis secundários. Eles acabam tendo, pouca representatividade, quase nenhuma complexidade. O filme Vista Minha Pele questiona isso também. A inversão nos convida a pensar. Se essa imagem fosse como você se sentiria? Vista Minha Pele é uma carta, mas tem impacto de longa. Uma aula de empatia, crítica social e história viva.
Ele mostra também que o racismo não é só uma atitude individual, é também um sistema com raízes profundas e efeitos diários que acontecem no nosso cotidiano. E se a gente quer mudar isso, a gente precisa conhecer, reconhecer e agir. A educação antirracista, ela começa com escuta, leitura e, claro, a arte que provoca. Obrigada aos ouvintes que ouviram até aqui. Esse foi mais um episódio do Pele em Pauta. Se você curtiu, compartilha, comenta e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se que mudar o mundo